Olá, tudo bem? Vamos começar a apresentação de hoje com o trabalho da Constituição do Professor de Computação sobre experiência com computação desplugada no ProEja. É um trabalho desenvolvido pelo Rafael de Ramos Lutz, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Farroupilha, do campus Santo Augusto do Rio Grande do Sul. Rafael, tu tem 20 minutos para apresentar, faltando 5 minutos finais, eu te aviso para o teu encaminhamento de finalização da fala, ok? Fica à vontade e boa apresentação. Ok, obrigado. Olá a todos. É um imenso prazer estar participando do CNI 2020. Então, hoje, como o professor falou ali anteriormente, a gente vai discutir a constituição do professor de computação e as experiências com computação desplugada no ProEja. Então, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu no Instituto Federal Farroupilha Santo Augusto, na disciplina de PEC 4 de licenciatura em computação. Mas aí você me pergunta lá, o que é PEC, né? A PEC é a prática de ensino de computação. Ela é um componente curricular articulador que reuniu três disciplinas: a metodologia do ensino da computação 1, didática e psicologia da educação. Aí você me pergunta, mas qual a finalidade, né? Qual o objetivo de fazer essa articulação entre as matérias? Logo no início da disciplina de PEC, o professor lançou ali um desafio para nós, para a gente desenvolver o pensamento computacional em alunos do EJA, né, um pensamento computacional na educação de jovens e adultos, com atividades lúdicas pautadas no livro Ensinando Ciências da Computação Sem Computadores. Atividades assim, bem legais. Então, as atividades, elas seguiam uma sequência lógica, obviamente, uma sequência didática, partindo da mais simples até a mais complexa. Porque como a gente estava trabalhando com alunos que já têm, de certa forma, autonomia para poder sair da sala, a gente tinha que trabalhar de uma forma que eles se sentissem interessados e fizessem parte da aula, porque a gente não queria que eles fossem embora, né? Então, quais foram as atividades que a gente trabalhou? A gente trabalhou atividades com blocos lógicos, são bloquinhos de madeira com diferentes cores, formatos, tamanhos, usados para treinar o raciocínio lógico. Como assim, como é que a gente desenvolvia essa atividade, né? Aí tinha lá no quadro, pegava o canetão, escrevia no quadro, separem os blocos grandes, vermelhos e azuis, né? Os alunos separavam esses bloquinhos. Selecione apenas os blocos redondos. Eles não selecionavam apenas esses. Aí eles perguntavam, mas por que a gente está fazendo isso aqui? É raciocínio lógico. Aí a gente já pegava um pedacinho da computação. Tá. Qual que é a ligação, né? Não, isso aqui a gente está treinando estrutura de condição. Se ele é grande e vermelho, então faça alguma coisa. Selecione ele. Se não, não faça nada. A gente trabalhou algumas outras atividades dessa lógica. Já partindo para um nível acima, né, um pouquinho mais complicado, a gente trabalhou com números binários. Eram cartões numerados de 0 e 1, com o verso correspondente ao número no formato decimal, assim como podem ver no slide. Tinha uma parte das cartas era preta, né, escura, e o outro lado era correspondente a um número no formato decimal. Só que a gente explica, aqui é só para vocês verem que esse lado vale, por exemplo, 1, 2, 4, 16. Para depois eles contarem, que isso ia facilitar o trabalho. A gente selecionou 5 alunos, trouxe eles na frente da turma, deu os cartões para eles, digam um número para a gente montar, né? A gente vai trabalhar com número binário, como é que o computador compreende os números. Aí vamos formar o 15. Aí como é que a gente forma o 15? A gente tem a última carta, que é o 16, que vale a 16. Então, essa maior que 15, então ela não entra no jogo, né? Então, a gente deixa a parte escura virada para frente. Equivalendo a 0, que é desligado. Qual que é a próxima carta? 8. A 8 a gente vai precisar.
Então, deixa a parte com os números decimais, né, que vale a 1, para frente. Aí, qual que é a próxima? Que vale 4. Também a gente vai usar, então, deixa para frente. Assim como as outras duas últimas, valendo 2 e 1, respectivamente. A gente deixava virada para frente, assim, eles montavam, ó, 8 mais 4 mais 2 mais 1 forma 15, o número que vocês esperam. E o número binário correspondente seria 0, 1, 1, 1, 1. Aí, nossa, assim que o computador funciona. Assim, a gente já pegava um pedacinho da computação, já pegava a lógica matemática envolvida, e aí assim, a gente ia discutindo com os alunos. Eles se mostraram bem interessados, né? Eles deram vários outros números para a gente montar. Aí, partindo das atividades da próxima, nível mais difícil, a gente trabalhou com algoritmos de ordenação. Eram cartões numerados de 1 a N, porque do N, se você tem 20 alunos, você pode usar 20 cartõezinhos. Você vai ter 20 números para ordenar, vai ser bem mais complicado, mas vai ser mais fácil de explicar. Com números curtos, por exemplo, nós a gente tinha 10 alunos, era bem mais difícil de fazer um baralho mais complexo. Como é que a gente explicou tudo isso, né? A gente utilizou o método, o algoritmo chamado Selection Sort. A gente chamou novamente os alunos lá na frente, distribuiu as cartinhas e dizendo, vocês vão fazer uma sequência de um algoritmo até ordenar todos os números corretamente, não é mesmo? Aí você vai apresentar como é que isso vai acontecer. Vocês vão comparar um número com o outro. Se um for maior que o outro, vocês vão trocar de lugar. Vocês vão trocando de lugar até o número ficar ordenado, né? A sequência ficar correta. E dando fim ao algoritmo. A gente explicou também o que era um algoritmo, que eles iam usar no futuro, na próxima atividade. Já explicou como é que era o Selection Sort, para que a gente utilizava o Selection Sort. E assim, a gente já deixou um ganchinho para a próxima atividade. Executar o algoritmo e aprender. A execução de algoritmo de autômatos finitos. Na classe, a gente trabalhou com uma caça ao tesouro. Como é que se dava essa atividade? Cada um dos professores, né, tinha uma cartinha que correspondia a uma ilha. Aí, cada ilha tinha 2 caminhos, caminho A e caminho B. O aluno, no caso, o pirata, ele poderia escolher um dos caminhos. Ele saía da ilha 1 com o objetivo de chegar na ilha do tesouro. Isso ele ia passando nas outras ilhas, escolhendo o caminho A, o caminho B. Até ele ia escolhendo, né, selecionando os caminhos B, A, B, assim indo, até chegar na ilha final. Muitos não conseguiram compreender, talvez por uma dificuldade nossa de explicar. A gente não explorou muito o porquê. A gente estava mais interessado que eles entendessem a lógica por trás do joguinho. Muitos ficaram repetindo passos. Até a gente diz, não, vocês já repetiram o mesmo caminho 2 vezes. Por que não pegam outro? Aí eles escolhiam outra rota e aí conseguiam chegar no final da atividade. E por fim, sendo o mais complexo de todos, a gente trabalha com detecção e correção de erros. Trabalha com reconhecimento de padrões de cores em uma tabela de cartões, que a gente colocou na mesa, assim como as fotos que tem ali embaixo, usando matemática e raciocínio lógico. Como é que a gente fez? A gente distribuiu uma matriz de cartões, né? Eram 5 cartões por 5, com uma ordem qualquer, uma ordem aleatória. A gente diz, estão vendo esses cartões aqui jogados na mesa? Então, eles têm um propósito, eles têm um motivo de estar aqui. Guardaram? Tiveram aqui a ideia, né? De como é que é a disposição de cada cartinha? Sim, a gente pegou e adicionou mais uma carreira de cartinhas coloridas. Porém, nessa já teve uma outra sacada. A gente planejou para deixar um padrão de 4 cartas iguais na linha e na coluna. Aí isso se daria o padrão. Porque no decorrer da atividade a gente pegava e virava uma cartinha, pedia para o aluno se retirar da sala, né? Ele saía da sala, a gente virava uma carta qualquer,
chamava ele de volta, ele voltava, olhava o padrão assim, olhava aquelas cartinhas, pensavam qual que ele virar. Muitos tentaram adivinhar, mas não era o método certo. Até a gente começou a explicar, ficou umas 2, 3 vezes, eles conseguiram entender o padrão de cartinhas, né? Que eram 4 cartinhas de uma cor e as outras 2 de outra cor. Se tinha 5 cartinhas brancas, por exemplo, ali estava o erro, ali tinha um erro. Então, eu tinha que achar, por exemplo, numa coluna tinha cartinha branca, virada a mais. Então, eu tinha que achar qual a linha que correspondia a um padrão errado novamente, e ele chegava no resultado final. Mas aí tem a questão, né? Por que a gente trabalhou com a computação desplugada? A gente sabe, né, que no país a gente tem muitas escolas que ainda não possuem, ou que possuem um laboratório de informática bem defasado, ou que quase não utilizam. Nós, como futuro profissional de educação da computação, a gente deve saber se virar, por assim dizer, né, com esse tipo de situação. E nada mais justo do que a gente treinar com a computação desplugada, ou pelo menos conhecer, né, que existem meios de ensinar a computação sem o computador, que era a proposta do livro e a proposta de nossa aula. Por que a gente ensinou também? Por que a gente tem o propósito de ensinar a computação? Hoje a gente vive no meio digital, a gente está imerso na tecnologia. Então, os alunos eles devem conhecer, eles devem saber como é que funciona o computador para eles não terem medo de utilizar nova tecnologia, né? Isso é uma coisa bem importante que eles tenham na formação, independente seja EJA, seja fundamental, médio, para aqueles conhecimentos que eles devem ter. Então, como é que a gente fez o desenvolvimento, né, do plano de aula, como é que a gente planejou a aula? A gente conversou inicialmente com a professora coordenadora do curso de ProEja, e para conhecer melhor como é que funcionava a turma, né, como é que eles exigiam atividades novas, o que eles gostavam, o que eles não gostavam. E com esse perfil, porque não adiantava a gente planejar uma aula do nosso jeito, chegar lá e os alunos não gostar, né, reprovar nossa aula. E eles não iam aprender e nós não... E eles, de certa forma, falharam no nosso objetivo, que era ensinar. A professora ainda disse, vocês não falem para eles que vocês vão fazer atividade diferente. Eles, não, vamos ficar quietinhos. Por quê? Como eles têm a certa autonomia para poder sair da sala quando eles querem, né? Por já serem adultos, eles poderiam nem ir na aula, ou poderiam chegar, ver a atividade e ir embora, né? Uma coisa assim. Então, a gente nem comentou, a gente chegou de surpresa na aula. Combinou um dia, chegou de surpresa na classe deles, e acabou que quem ficou surpreso foi nós. Porque tinha, no caso, 2 grupos de professores para 2 turmas de ProEja, e não tinha aluno suficiente, né? Bom, falei anteriormente, a gente só tinha 10 alunos. Aí ficou ali, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Nosso plano de aula não contempla isso. E isso deixou a gente bem desconfortável, bem, de certa forma, entristecidos, porque a gente planejou um negócio tão bonitinho e não pode efetuar 100% do plano, né? A gente percebe também como é que é difícil ser professor. Não adianta você só chegar em casa, fazer ali no seu planejamento um PowerPoint lindo, maravilhoso, com cores, com textos, e ter aquele plano de aula engessado, né, fortes ali. Não, tem que estudar, tem que ter outras formas de ensinar, porque vai que você encontre uma situação assim, como é que você vai se desdobrar, né? Como é que você vai desenvolver a sua aula. Aí a gente percebe também a importância do conhecimento didático dos professores. Se ele não tem muito conhecimento do conteúdo, ele provavelmente vai entrar em desespero, né? Meu Deus, o que eu faço agora? Vamos cancelar a aula. E a gente, de certa forma, ficou um pouco desesperado, porque não sabia realmente o que fazia. Mas diz, não, a gente não pode demonstrar para o aluno que a gente não sabe fazer, que a gente planeja outra coisa. Não, eles vão embora, a gente não quer, né? Então, vamos seguir. Os professores deram uma ajuda, né? Eles foram, não, a gente estava correndo ali, eles disseram, não, façam assim.
apresenta uma atividade outra atividade apresenta o outro. E assim a gente desenvolveu a aula perfeitamente. Rafael, pode te encaminhando para a finalização, tá? Porque tu tem mais 5 minutos. Ok, obrigado. A gente percebe também que a importância do professor não é só estar ali na frente apresentando um PowerPoint ou falando para os alunos. Ele tem a obrigação, ele tem o trabalho de pegar o conhecimento do livro, no nosso caso, e transformar num conhecimento para o aluno, não para um nem para dois, mas para todos os alunos, de forma que todos os alunos da classe compreendam a atividade, seja transmitir, adaptar para todos os alunos compreender, né, a atividade e o propósito no final da aula. Então, para concluir, né, a ideia do trabalho, a gente percebe que a PEC contribuiu bastante para a nossa formação docente, exatamente por mostrar essa parte da aula, a parte dos bastidores, por assim dizer, né, do planejamento de aula, como que monta as atividades, do material que tinha que levar para a aula, e também para a gente aprender que não é 100% certo que a gente vai conseguir levar o nosso planejamento. Às vezes pode dar um probleminha e você tem que saber ter jogo de cintura ali para se livrar do problema e não demonstrar para os alunos de forma nenhuma. Também percebemos a importância da interdisciplinaridade, que, como eu disse anteriormente, da PEC, reuniu três outras disciplinas para a gente ter uma noção, ter uma ideia de como é que era planejar uma aula, de como é que a gente tratava os alunos, como é que a gente poderia se livrar de certas formas de algum problema, tipo uma pergunta que a gente não saiba responder ainda. Então, isso contribuiu bastante. Até a gente já se sente mais preparado para não apenas ficar na aula do fundamental, né, que os alunos têm que ficar ali, eles são meio que obrigados a ficar na sala, e já conseguimos até pensar na possibilidade de ir para um EJA, de ir para uma universidade da aula. A gente já sabe como desenvolver aulas levando em consideração esses princípios, né, que o aluno tem autonomia para sair a hora que quer, ou se eles não quiserem ir, eles não precisam. Por isso que eu acho que a PEC foi de grande valia para a nossa formação docente. É isso, agradeço. Alguns dados do meu contato e era isso. Muito obrigado.